aquele concurso padrão, aquelas pessoas que estão preparados aí para concurso e assim por diante. E na faculdade a gente não vê muito sobre isso. Quem foi meu aluno na faculdade, eu não sei se tem alguém aqui que foi meu aluno, eu não estou conseguindo ver todo mundo que está presente, tá? Não sei se tem alguém que foi meu aluno na faculdade, se tiver, se manifesta aí, mas na faculdade eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo o seguinte: ó, pessoal, eu vou ensinar vocês, eu vou dar aula para você ser fisioterapeuta no seu dia a dia e também vou ensinar vocês a estudar para concurso. E esse é o nosso objetivo, tá, gente? Então, claro, tem diferença em estudar na faculdade e estudar para concurso? Tem diferença, tá? Acaba que nos concursos a gente tem que estar mais preparado para responder as questões, responder a prova. E na faculdade, claro, a gente vai estar preparado, a gente vai se preparar para os atendimentos do dia a dia. Então, uma coisa não exclui a outra. Aquilo que a gente tem de base, a gente adquiriu lá na faculdade, tá certo? Mas aqui a gente vai ver que tem muito mais que a gente tem que se preparar, que a gente tem que estudar, quando a gente quer realmente, né, fazer uma prova de concurso e ser aprovado nas primeiras colocações, que eu acho que para quem está aqui, né, então já parabenizo todos vocês que estão aqui, já estão se preparando para isso. Me confirmem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, tá joia? Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? E eu vou colocar aqui no modo apresentação, só para a gente conversar um pouco, tá bom? E como eu disse, daqui a pouco eu vou olhar o chat, responder as perguntas do chat e também abro o microfone depois para quem quiser tirar mais algumas dúvidas, tá bom? Então, olha só, deixa eu só acompanhar aqui, que tem algumas pessoas entrando ainda, tá bom? Por isso que a gente está demorando mais um pouquinho. Normalmente nas aulas a gente é bem pontual, tá, pessoal? E isso eu acho que é importante, e na vida a gente também tem que ser, tá? Beleza, tudo certo. Então vamos lá, gente. Vou passar exclusivamente para vocês que estão aqui hoje, que já tá no nosso grupo de estudo, algumas dicas de como se preparar para provas de concurso, tá bom? Começando do zero, começando já de alguma base, alguns pontos que são importantes para a gente passar. E aí, pessoal, a gente tem uma listinha aqui já, ó, de 7 pontos para vocês estarem atentos, né? Então, como começar? A minha primeira informação, minha primeira dica para vocês é adquirir um bom material. E esse material não necessariamente pode ser o meu, tá joia? A gente vai conversar sobre isso em outras oportunidades, mas você tem que ter uma boa base de estudo, tanto do conteúdo de fisioterapia, quanto dos outros conteúdos que caem na prova, tá? Isso é extremamente importante. Segundo ponto, organize a sua rotina de estudo. Terceiro, defina pausas e tenha um dia de folga. Quarto, organize seu estudo em ciclos. Quinto, inclua as revisões periódicas na sua rotina. Sexto, faça muitas questões. E o sétimo, monitore seu desempenho. Então, vamos lá, pessoal. Planilha de estudo, tá? Então, o nosso ponto ali era se organize. Como a gente pode se organizar? Aqui eu coloquei um exemplo. Essa planilha aqui, gente, é uma planilha do Excel, tá joia? Algo simples da gente fazer. E aqui eu listei alguns conteúdos de língua portuguesa para concursos de fisioterapia, só para a gente trabalhar com um exemplo, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu vou colocar nesse meu conteúdo? A primeira coisa, vocês podem notar aqui, ó, que eu coloquei, eu listei os assuntos que eu preciso estudar, tá? Esses assuntos aqui, só para vocês terem ideia, são os assuntos que a gente tem para SMS de Palmas, tá bom? Eu montei aqui só para trazer para vocês hoje, especialmente, tá bom? Alguns exemplos, tá? E depois eu já vou olhar o chat, tá bom? Então, só para a gente ir conversando. Então, pessoal, já começa. Quem já está com um concurso em vista, né? Então, já está com o concurso certo aí que você quer se preparar, que você está se preparando, monte a sua planilha, tá joia? Quando você montar a sua planilha de um concurso que já está com o edital publicado, você coloca lá os conteúdos que estão no edital. Então, como eu disse, esse aqui é o exemplo do conteúdo do concurso do SMS de Palmas. Então, com os conteúdos de língua portuguesa. Então, você vai colocar lá
o seu edital, né, verticalizou o edital, e aí você vai ter um dia de estudo. Isso aqui, gente, é um compromisso. Você vai olhar o seu calendário, a sua rotina, o dia que você pode estudar, o horário que você pode estudar. Vai colocar dias para você responder questões, marque o dia. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na minha planilha o meu dia de estudo, dia 20 de janeiro. Responder questões dia 21, responder questões desse assunto no dia 3 de fevereiro, responder questões no dia 4 de março. Bem, isso tudo que eu estou falando de exemplo aqui para vocês é como organizar depois que você tem o edital, tá? Assim como você tem que organizar a sua revisão. E essa revisão também você vai marcar data, revisão 1, revisão 2, revisão 3 desses assuntos. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é essa, gente. Organize planilha de estudo. Marque lá a data que você vai estudar. Isso dá um senso de organização para a gente, dá um senso de compromisso muito grande. Isso ativa na gente alguns gatilhos que são importantes para a gente realmente se comprometer. Então, para a gente se comprometer com o estudo. Porque muitas vezes a gente se compromete com uma atividade, com um paciente, com uma festa, com um trabalho, e a gente não se compromete com o estudo. Por isso que, na minha opinião, a gente já deve começar, já deve partir aqui no começo, dessa questão relacionada à planilha. E é claro, pessoal, aqui eu estou dando alguns exemplos, mas a planilha é individual, porque vai de acordo com a sua vida, vai de acordo com a sua rotina, com o tempo que você tem, tá? E não se estresse também. Trabalhe com o tempo que você tem. Trabalhe com o momento que você tem para você conseguir estudar. E eu sei que uma das dificuldades que nós temos como fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta, meu marido é fisioterapeuta, é justamente ter tempo, porque a gente trabalha demais. A gente tem que trabalhar muito para ter um salário digno, para conseguir construir a nossa vida, a nossa história, para ter uma remuneração que vale a pena. Mas a minha ideia aqui para vocês é o quê? Coloque o estudo como foco, coloque um concurso como foco, porque isso vai ajudar você a ter esse compromisso, tá? Então, nesse ponto que a gente falou, né? Como eu começo? É assim que eu começaria. Se eu tiver com o edital publicado, eu já vou lá e monto com base no edital. Aí você fala assim, professora, eu estou estudando sem o edital publicado. Vamos lá então, gente, vamos trabalhar com os conteúdos de língua portuguesa, que é o nosso exemplo, que mais caem em provas de concurso de fisioterapeuta. Por quê? Olha só o que aconteceu hoje, né? Foi publicado, na verdade ontem, foi publicado o edital do SMS de Recife, certo? Tem muita gente aqui que eu acredito que está pensando nessa prova, já vou responder as dúvidas sobre ela. Só que a prova, gente, vai acontecer dia 17 de março. Ou seja, a gente está no dia 17 de janeiro, vem fevereiro, março, e já é a prova. São 2 meses da publicação do edital para a realização da prova. E às vezes, quando a gente começa a estudar pós-edital, a gente se sobrecarrega. Então, é claro, é possível estudar pós-edital? É possível, tá? Eu não estou descartando essa possibilidade aqui para ninguém. Mas eu vou precisar de uma dedicação maior, vou. E se eu já estiver estudando, a hora que sai o edital, para mim fica mais fácil. Porque muitos assuntos eu já vi, eu vou precisar revisar, vou precisar responder questões, eu vou precisar revisar, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto, só para mostrar para vocês um exemplo, tá joia? Organize as pausas e os dias de folga e os seus dias de estudo também. Esse aqui também é um exemplo de uma rotina, tá, pessoal? Não é que vai caber para todo mundo, e é isso que eu quero deixar bem claro. É ilusão a gente pensar que a gente vai conseguir estudar todos os dias, todas as horas, 5, 6, 7 horas líquidas, mas a gente tem que organizar uma rotina. Então, nessa rotina aqui, que eu organizei aqui só para trazer para vocês hoje, né, exclusivamente para os alunos que estão no grupo, então, que já estão pensando, tão comprometidos com o concurso, a gente tem, ó, por exemplo, na segunda, revisão, legislação do SUS, português, fisioterapia. Por que eu coloquei esses conteúdos aqui? É muito comum, pessoal, que nas provas de concurso
caiam esses 3 conteúdos, é a base, tá? Então, fisioterapia, português, legislação do SUS. Eu sei que tem concursos que caem mais assuntos, por exemplo, cai raciocínio lógico, como foi da EBSER, cai legislação da EBSER, pode cair matemática, geografia, outros assuntos, né, legislação própria daquele concurso, como nos concursos do TRT, né, que cai noção de direito administrativo, noção de direito, né, ali do local, do concurso, daquele tribunal. Mas, assim, se você já estabeleceu uma base para você estudar os assuntos que mais caem, que são comuns, você também vai criando memória, você vai criando rotina e você vai criando aí as bases mais importantes que você tem para passar num concurso. E a gente sabe dessa realidade atualmente. Há um tempo atrás, era muito comum, tá, as pessoas falarem assim: "Ah, eu passei e eu quase não estudei, eu não estudei quase nada", ou "Eu nem estudei e passei". Hoje em dia, isso não é uma realidade para a gente. Claro que sempre vão ter casos excepcionais, mas via de regra, pessoal, a gente tem que se preparar. E a gente se prepara com rotina, tá? Não tem como a gente fugir disso. Por isso que aqui eu dei um exemplo, claro que você vai ter o seu momento de descanso. Aqui, por exemplo, eu coloquei no domingo, né? Mas pode ser outro dia na semana, vai depender da rotina de cada um, mas coisas importantes que a gente tem que ter. As matérias básicas, as mais importantes, tá? E eu falo para vocês, enquanto fisioterapeuta, né, para quem vai prestar concurso para fisioterapeuta, que essas aqui são as matérias que mais mandam, sendo que os conteúdos específicos de fisioterapia normalmente correspondem a 50% da prova ou mais, e também normalmente tem peso 2, tá? Então tem peso dobrado. Por isso que, claro, estou trazendo aqui para vocês sugestões, mas dando destaque para esses conteúdos, né? Além de colocar aqui, ó, simulados e questões, também em alguns dias eu já vou falar desse ponto, né? De simulados e questões, algumas coisas importantes para vocês conhecerem, tá bom? Bem, estudar em ciclos, né? Para quem está com mais tempo, eu acho sempre interessante fazer isso. Então, eu coloquei aqui um exemplo de como eu trabalho na minha mentoria. Esse aqui já é o exemplo da mentoria que a gente vai lançar, tá? A partir de amanhã, mas o objetivo não é falar dela agora, é mostrar para vocês ferramentas para vocês se prepararem. Então, você estudando na mentoria ou não, estude em ciclo. Então, nesse primeiro ciclo aqui, vocês podem ver que tem anatomia e fisiologia, né? Que é a matéria básica, cinesiologia e biomecânica, matéria básica, e avaliação fisioterapêutica, matéria básica. Matéria básica são aquelas que a gente estuda lá no começo da faculdade, normalmente, e que nos preparam para depois atuar nas áreas aplicadas de fisioterapia. Então, o que que eu vou estudar no ciclo? Eu vou estudar as matérias básicas e daí eu vou fazer revisão. Tá? Então, é essa forma que eu venho trazendo, né, para os meus alunos da mentoria, para ajudá-los nesse processo. Porque eu sei, gente, que quando a gente começa, né, e quando a gente não tem experiência nessa parte de concursos mesmo, a gente fica perdido, a gente se sente perdido. Poxa, por onde eu começo? O que que eu estudo? O que que eu não estudo? Então, estudar por ciclos é importante. O ciclo da básica, o ciclo da aplicada, você pode depois separar, né? Por exemplo, nas aplicadas mais ligadas ao sistema músculo-esquelético, então a gente tem aplicada, por exemplo, em ortopedia, em neuro, que está muito ligado ao sistema músculo-esquelético, geriatria. Você pode depois colocar o ciclo do estudo na parte mais pneumofuncional, respiratória, então colocar lá a respiratória, pneumo propriamente dito, colocar cardio e colocar as matérias que estão envolvidas com esse ciclo, o ciclo hospitalar, né, que aí entra a parte de UTI adulto, neonatal. Então, também é uma dica para vocês, tá? Na maneira de organizar os conteúdos, né? Além dessa parte, pessoal, eu sempre ressalto, né? Às vezes o aluno pergunta, mas o que que cai em prova de concurso? A gente tem que estar preparado para tudo, tá? Porque na prova de concurso pode cair qualquer coisa que a gente estudou durante a nossa formação universitária. Desde o comecinho lá, sempre falo, planos e eixos anatômicos, primeira aula de anatomia,
no primeiro semestre, né, no primeiro dia de aula que você vai ter, você vai estudar planos e eixos anatômicos. E pode aparecer lá no seu concurso, né, depois de você passar anos na faculdade, fazer pós-graduação, se preparar e assim por diante. Então, a gente vai focando nesses ciclos, porque isso ajuda, isso vai criando memórias, isso vai criando a base do nosso estudo. E o que que acontece, gente? O importante aqui é isso. Eu sempre falo, estudar nunca é demais. Vocês podem aplicar esse conhecimento depois na vida de vocês, na atuação de vocês, no atendimento do paciente, e assim vai, tá? Então, estudar em ciclos está relacionado a essas características. Um outro ponto que a gente também pode colocar sempre deve são as revisões. Porque às vezes, na prova de concurso, aí vocês podem me dizer aí no chat se já aconteceu com vocês, tá? Já já eu vou olhar o chat. Você estuda um assunto, chega na hora da prova, dá o famoso branco, né? Dá aquele branco, você fala, ai meu Deus do céu, eu sei que eu estudei isso, mas eu não me lembro. Como é que a gente fixa conteúdo? Com revisões, tá? O método mais clássico que existe, gente, são as revisões de 24 horas, semanal e mensal. Por isso, que quando eu coloquei aqui atrás para vocês, ó, na planilha, eu coloquei aqui, ó, revisão 1, 2 e 3. Vai depender da sua realidade, de quando é sua prova, se essa prova já tem data marcada, se é pré-edital, se é pós-edital, mas você já marca ali, ó. Você estudou, por exemplo, compreensão e interpretação de texto no dia X, e você já preenche lá na planilha. Eu vou revisar com tanto tempo, com tanto tempo, com tanto tempo, para que na hora que chegar a prova não dê o famoso branco. Como é que eu reviso, tá? Então, tem várias formas de revisar. Flashcards, questões, anotações, depende aí do que você se identifica melhor. Não existe uma receita mágica para todo mundo, não existe uma fórmula perfeita. Tem alunos aqui que vão falar assim: ah, eu gosto de anotar. Ah, eu gosto de olhar o flashcard. Ah, eu gosto de responder questões. Eu consigo revisar dessa forma, tá? Mas aí vai depender da sua característica. Eu só vou chamar a atenção de vocês, eu faço muito isso, né, com os meus alunos, é que para revisão, gente, você só escreve o que você não sabe ou aquilo que tem que decorar nas anotações. A gente tem que tomar cuidado, e eu já ouvi isso muito de relato de aluno seguinte: nossa, eu anotei, eu copiei quase que o e-book inteiro. Eu fui ouvindo as suas aulas no YouTube e eu fui anotando tudo. Então, gente, isso para nossa revisão vai tornar o processo inviável, porque o ideal da revisão é no máximo 30 minutos. 30 minutos ali com informações básicas, pontuais daquilo que você não sabe, ou daquilo que tem que ser decorado. Às vezes tem uma fórmula, né? Tem um conceito que realmente você não tem que simplesmente entender, você tem que decorar. Isso aí é o que a gente tem que anotar, tá? Então, dando dicas também. E durante, né, os nossos estudos, os alunos que estudam comigo, eu sempre vou reforçando esses pontos, justamente para alertar vocês da importância de você otimizar o seu tempo. Por quê? Se num dia de estudo você organizou aqui, ó, que você vai revisar, estudar SUS, português e fisioterapia, se você levar 2, 3 horas revisando, não é revisão, gente. Não é revisão, é estudo, certo? Então você tem que otimizar. O seu tempo de revisão vai ser aí no máximo os 30 minutos dos assuntos que você anotou, para refrescar a memória, para criar sinapse mesmo. Pessoal, olha só, vocês são fisioterapeutas, vocês estão aqui comigo, alguns já foram meus alunos na faculdade, e eu sempre falo para vocês, como é que a gente aprende, né? Para eu aprender um novo conhecimento, para eu reter memória, o que que eu tenho que fazer? Repetição, tá? Eu só aprendo por repetição. Se eu não repetir determinado assunto, determinada informação, sabe o que vai acontecer? Eu sempre falo assim, né? Vira bolinha, né? Sabe aquelas imagens de desenho assim, que a memória, né, vai sumindo, a bolinha, a nuvenzinha vai saindo? É isso que acontece. Então, se a gente não repetir a informação, a gente não vai adquirir aquela informação, a gente não vai tornar uma memória de longo prazo. E assim, claro que muitas vezes na faculdade, os alunos me falam isso, fala assim, ah, eu estudei na véspera da prova
chegou na hora da prova, eu sabia responder, mas passou ali uma semana, 2 semanas, eu já não lembro mais o conteúdo. Então, claro, pessoal, você estudou na véspera da prova, você formou memória recente. Na faculdade, pelo método de ensino que a gente tem atualmente, o modelo de estudo que a gente tem, isso até funciona, tá? Então, tenho muitos alunos aí que estudaram na véspera da prova e conseguiram nota, beleza. Mas para concurso, gente, é muito conteúdo. Na véspera da prova, você não vai conseguir estudar tudo que você precisa, normalmente, para responder as questões, tá? Então, formando memória, a gente forma com revisão, a gente reforça os pontos mais importantes que a gente tem, né? E aí, como eu disse, a gente vai otimizando o tempo para conseguir formar essa memória. Questões, simulados e provas na íntegra. Um outro ponto que também é muito importante na preparação para concursos. Porque assim, gente, quando você vai fazer a prova de concurso, o que que você vai fazer? Você vai responder questão. Então, se você nunca treinou responder questão, como é que você pretende se sair bem naquela atividade? Vamos comparar com a faculdade. Vamos pensar ali, quando você entrou na faculdade, ou no segundo semestre, no terceiro semestre, você era um fisioterapeuta, certo? Quando você saiu da faculdade, você era um fisioterapeuta melhor? Com certeza, gente. Você treinou, você fez aula prática, você colocou a mão no paciente, colocou a mão no colega para fazer uma mobilização. Por quê? Você vai treinando a sua mão. Prova de concurso é assim, a gente tem que treinar, tá? Não tem como a gente não responder questões durante a preparação. E aí, pessoal, eu tenho uma dica para vocês aqui. Eu já vou abrir outra tela até para mostrar para vocês o que que eu faço, tá? Tem 3 sites que eu recomendo: o Tec Concursos, o Q Concursos e o PCI Concursos. O Tec e o Q Concursos têm questões para a gente responder. Daí você fala assim, professora, minha grana está curta, eu não consigo assinar esse site agora. Não tem problema, gente. Tanto no Tec quanto no Q Concursos, você tem livre para responder 15 questões por dia, sem pagar nada, tá? Então, claro, você organizando a sua rotina, você consegue adaptar. No PCI, vocês têm provas na íntegra, tá joia? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só parar rapidinho de compartilhar essa tela aqui com vocês, e eu vou colocar em uma outra tela aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês esses sites, assim, rapidamente. Não tenho nenhum envolvimento com esse site, tá, gente? Não estou fazendo propaganda do site, estou dando dica para vocês estudarem, tá? Não estou recebendo nada de nenhum desses sites. Inclusive, eu trabalho no Estratégia Concursos, né? Vocês sabem disso, e eu nem coloquei o link do site do Estratégia Concursos, eu coloquei outros links aqui, porque são links que eu uso mais no meu dia a dia. Então, só um minutinho, eu vou compartilhar aqui com vocês, e como eu disse para vocês também, daqui a pouquinho eu vou responder as dúvidas que estão aparecendo por aí, tá? Mas só para vocês verem aqui como vocês podem, né, trabalhar com essa questão, né, com esse ponto aí do site. Então, tá aparecendo aí na tela para vocês o Tec Concurso, certo? Ó, aqui é minha página do Tec, tá, gente? Ó, de questões de 2023. Eu tenho cadernos de questões de cinesioterapia, eu tenho todas as questões que caíram em provas de concurso 2023, que tenho questões de anatomia e fisiologia, questões da banca IBAD, tá joia? Então, tá separadinho aqui. Como é que eu trabalho com isso, né? Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, em novo caderno, tá? E aí eu vou olhar aqui rapidinho, deixa eu só ver se vai funcionar, né, do jeito que eu quero. Acabou que aqui não está carregando, eu acho que a tela, como a gente está trabalhando aqui no ao vivo, ela dificulta aqui para mim, mas só para mostrar para vocês, então, deixa eu tentar abrir um outro aqui, que é o meu caderno de questões da IBAD, tá? Deixa eu olhar aqui. Não, pessoal, não está indo agora, acho que é porque a gente está ao vivo, fica muito pesado aqui para o meu computador. Mas o que que eu faço? Eu vou aqui em outro novo caderno e eu pesquiso as questões que eu quero, tá? Deixei aqui aberto para mostrar para vocês. Esse aqui é o TEC, então posso trabalhar com questões do TEC. Vou interromper aqui para eu mostrar outra tela para vocês, tá?
que é a tela já do que concursos. Eu acredito que grande parte dos alunos que tem aqui, pessoal, eu só vou conseguir mostrar em partes, eu não vou conseguir mostrar a pesquisa inteira nesse momento, mas assim, para todos os alunos que trabalham comigo, eu sempre mostro tudo que eu posso, eu sempre ensino passo a passo, não só para você estudar aqui comigo, mas para depois você se preparar sozinho também, né? Quando você já não tiver mais comigo no dia a dia, para que você consiga estudar. Então, ó, deixa eu ver se aparece a tela aqui para vocês. Tá aparecendo a tela agora do que concurso, certo? Então, ó, no que concursos também, a gente separa pela palavra-chave, pela área de formação do fisioterapeuta, pelo ano da questão, pelo nível, se eu quero responder questão de português, de fisioterapia mesmo, tá? Então, aqui, deixa eu só, ó, aqui eu consegui separar questões de fisioterapia. Como eu disse para vocês aqui, acaba que meu computador fica muito pesado para eu mostrar nesse momento que a gente está ao vivo, mas eu consigo. E aí eu vou lá, gente, e separo pelos conteúdos que eu quero, no que concursos. Aí eu vou tirar essa tela e vou mostrar aqui rapidamente para vocês também a tela do PCI, tá? Então, do PCI concursos, o que que eu faço? No PCI, pessoal, eu pego provas inteiras, tá? Então, para quem quer estudar, né? E eu também acho importante responder a prova na íntegra. Então, está aparecendo aí na tela, né? Aqui eu coloquei a pesquisa, ó, EBSER Fisioterapia, certo? Aí apareceu aqui, ó, fisioterapeuta, área de fisioterapia cardiovascular, 2018, a banca foi o CESP. Apareceu outra aqui, ó, fisioterapeuta cardiovascular, 2023, banca IBFC. Aqui eu consigo a prova na íntegra e é de graça, tá, gente? Então, eu não sei se vai abrir aqui agora, como eu disse para vocês, né? Fica pesado para eu abrir aqui no ao vivo, mas se você clicar na prova, ele vai abrir para você baixar a prova. E aí você responde a prova na íntegra, as questões de português, de legislação do SUS e assim por diante. Então, essa é a minha recomendação, e como eu disse, eu já respondo as dúvidas aí que eu estou vendo no chat, né? Que está aparecendo algumas dúvidas em relação a isso aqui também, qual o melhor e assim por diante, tá? Mas a gente já responde também. Bem, pessoal, além então, né, desses pontos, eu estava mostrando aqui para vocês no PowerPoint a nossa apresentação, e eu estava falando, né, desses sites aqui, tá? Então, TEC e o que concursos para responder questões, e o PCI concursos para provas na íntegra. Qual que é o melhor, né? TEC ou que concursos? Posso falar sinceramente para vocês? Vê o que está mais barato, se você for assinar, assina o que tiver mais barato. Normalmente tem promoção nesses sites, eu tenho assinatura do que concursos vitalícia, eu tenho, claro que eu sou professora, né? Eu tenho assinatura do TEC, que é mensal, então vê aquilo que é mais interessante para vocês, eles se equivalem, tá? Tanto TEC quanto que concursos, na minha opinião, se equivalem. A vantagem do TEC é que a gente consegue fazer isso aqui. Então, tá vendo esse relatório aqui das questões mais cobradas em 2023? Eu consigo ver pelo TEC, fazer uma análise direitinho dos assuntos mais cobrados. E eu vou ensinar os alunos da mentoria a fazer isso, quem ainda não sabe, tá joia? Mas é muito simples também, tá, gente? Quem entrar lá no TEC e mexer vai conseguir fazer. Então, quando eu fiz essa pesquisa no TEC essa semana, esse ano, né, começo de 2024, olha os assuntos que se destacaram nas provas em 2023. E isso é importante, gente, é importante para priorizar. É ilusão a gente pensar que a gente vai conseguir responder, estudar um edital todo de um concurso. É ilusório a gente achar que a gente vai saber todas as questões, mas a gente tem que saber, pessoal, responder as fáceis e as médias, pelo menos. Se você responder as fáceis e as médias, você passa, tá? Claro que se você souber as difíceis, melhor ainda. Mas, se você responder com aquilo que é o que mais cai na prova, se você estudar e acertar aquela questão, você passa no concurso, tá? E se você realmente, né, conseguir aí explorar mais, tiver mais tempo, conseguir aprofundar, excelente.
mas toda prova de concurso vai ter aquela questão que a gente não sabe. E olha, eu falo para vocês, eu trabalho com isso, eu estudo todos os dias, tá, gente? Todos os dias eu respondo questão, todos os dias eu respondo prova, todos os dias eu preparo aula, e chega algumas provas que me surpreendem, que eu falo assim: "Nossa, da onde que a banca tirou essa questão?" Porque o examinador da banca, né, quem prepara a questão, muitas vezes aprofunda, faz ali uns níveis de questões mais altos, tá? Mas a grande maioria da prova é feita de questões básicas. E aí eu sempre falo, o que é básico, a gente tem obrigação de saber. Talvez quem está aqui na live hoje, na nossa aula hoje, já ouviu essa frase da minha boca, né? O que é básico, pessoal, eu tenho obrigação. Eu não posso ir para uma prova sem saber, sem solucionar aquela questão, tá? O que é difícil, eu posso me dar o luxo de errar, que mesmo assim eu vou ser aprovado, tá? Mas vamos lá. Ó, para vocês terem ideia, o que que apareceu mais em provas de concurso aí em 2023? A avaliação, a parte de fisioterapia neurológica foi o assunto que mais caiu, tá? O percentual de questões, isso trabalhando com uma realidade, gente, de em torno de 1.800 questões, tá? Então, ó, 7,26% de 1.800 questões, calculem aí a quantidade de questões que caiu. Segundo ponto, biomecânica e cinesiologia na fisioterapia, ponto que também sempre cai, é sempre importante. Terceiro, testes especiais. Às vezes a gente acha que testes especiais não caem. Bem, passou um tempo, gente, que diminuiu muito a quantidade de questões de testes especiais, mas agora a gente está no momento de alta também. Isso também aconteceu com o neuro, tá? Com a avaliação na neuro. Fisioterapia na saúde coletiva, aquela parte bem básica da saúde coletiva que muitas vezes entram as leis e que se mistura um pouco com o SUS. Fisioterapia em reumatologia, também um ponto que caiu bastante nas provas. Depois, cinesioterapia é clássico, né? Eu sempre falo que é o feijão com arroz do fisioterapeuta e vai aparecer muito nos concursos. Fisioterapia em traumatologia, que é a parte de ortopedia, tá? Caiu bastante também, está aqui no nosso top 10. Avaliação voltada para ortopedia. E sabe o que que caiu demais em avaliação em ortopedia, gente? Teste de força muscular. Grau de força mesmo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquilo que a gente aprende lá no terceiro semestre da faculdade, mais ou menos, né? Então, caiu demais. Por isso que eu falo para vocês, é importante a feijão com arroz. Depois, avaliação respiratória e saúde da mulher é o nosso 10º destaque. Então, olhem bem, gente, a avaliação vem caindo demais. Avaliação de neuro, testes especiais, avaliação de orto, avaliação respiratória. Se a gente somar isso, foi o grosso aí dos pontos principais que apareceram nas provas. E aqui entra dentro da nossa perspectiva de estudo em como otimizar o nosso tempo. Então, como é que eu vou otimizar o meu tempo de estudo, né? Como é que eu vou, no caso, como professora, ajudar vocês a se preparar? Eu vou preparar vocês, gente, para aquilo que mais cai. Eu vou preparar vocês para ajudar a acertar o maior número de questões, como eu disse, dos fáceis, dos médios e, quiçá, dos difíceis. Mas acertando todas as fáceis e médias, a gente vai estar na boa pontuação, a gente vai ser aprovado. Então, por isso que a gente otimiza, tá? E aqui é só para mostrar para vocês esses pontos, eu já vou olhar o chat, e daí aqui eu só trouxe um spoiler do que eu faço, né? Essa aí é minha letra, tá, pessoal? Minha letra real, não tá bonitinha como ali. E aqui, ó, minha análise, eu estou montando o material da mentoria de 2024, né, que a gente vai lançar amanhã, e eu já estou lá. Poxa, o meu material da mentoria de 2024 é igual ao de 2023? Não, porque eu estou analisando aqui, ó, o que que mais caiu na prova. Então, ó, parte de osso, cartilagem, articulação, sistema circulatório, diafragma pélvico, parte de músculos. Está vendo que eu fui anotando ali a quantidade de questões? Coluna vertebral, unidade motor, inervação, plexo, planos e eixos. Então, quando eu preparo o material, né, eu como professora, eu faço toda essa análise para eu montar o e-book, para eu montar o PDF para vocês estudarem com base naquilo que mais cai. Então, eu tenho que otimizar o tempo de vocês, eu tenho que otimizar a preparação de vocês.
porque todo mundo aqui conhece, né? Acredito que conheça os livros de fisiologia, de anatomia. Se a gente for pegar um livro, a gente vai ter um livro aí de 700, 800, 1000 páginas, e não é viável a gente estudar um livro de 1000 páginas para uma prova de concurso, porque cada assunto vai ter um livro aí desse tamanho. Então, a gente vai tendo como base para a gente justamente trazer aqueles pontos principais, tá? Então, pessoal, inicialmente, essas eram as dicas que eu tinha para passar para vocês aqui de preparação, tá? Vocês podem fazer esse trabalho também, tá, gente? Eu estou falando aqui a forma como eu trabalho. Então, como eu uso, né, os sites, as revisões, os ciclos, as pausas, as planilhas, tá? Então, como eu trabalho, e é o que eu posso passar de experiência para vocês, que é uma fórmula que vem dando certo, né? Então, que a gente vem trabalhando aí, que a gente teve muito sucesso, por exemplo, na mentoria do Sara, inclusive o primeiro candidato, né, o primeiro aprovado que é uma classificação geral de todos os SARAs, foi aluna da nossa mentoria, a Dádiva, tá? A gente também teve outras experiências aí muito boas, até na prova da EBSER, a gente está ainda esperando, né, o resultado, mas alunos que estavam estudando para a EBSER e que passaram em outros concursos, tá? Com esse conteúdo que estava sendo estudado, então, eu acho que isso é bem interessante, tá bom? Bem, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui agora nas perguntas de vocês, mas antes disso eu já deixo um convite. Então, amanhã a gente vai fazer uma live às 20h30, vai ser no Instagram, aí vai ser aberto para todo mundo, tá? Não vai ser só para quem está no grupo. Nessa live, eu vou tocar nesses assuntos também, falar um pouco mais sobre preparação para concursos. Se tiver algum assunto que você acha interessante estar na live, já coloca aí no chat, que eu já vou olhar, tá joia? Que isso também ajuda a gente. E eu vou falar também para vocês, né? Sobre os concursos, sobre como se preparar, e vou abrir vagas para a mentoria, tá? Então, a mentoria ela está fechada desde outubro de 2023, e agora a gente vai abrir novamente essas vagas. Além disso, quem tiver ao vivo amanhã vai ter material gratuito para vocês, sorteios, tá? Então participem no ao vivo, tá, gente? Porque a equipe vai estar acompanhando. E a apresentação de bônus aí super legais para quem tá afim de estudar para concursos, tá? Então, se você tá afim, não perca essa live amanhã, tá joia? Bem, pessoal, eu vou agora para as perguntas que estão no chat, tá? Então, se vocês tiverem mais perguntas, vão colocando aí, beleza? Vamos lá, então, deixa eu só olhar aqui. Estou voltando aqui no chat e vou passando aqui com vocês, tá? Então, estou lá em cima ainda. A Camila perguntou assim: vai ter curso preparatório para FAUEL, concurso de Maringá? Gente, o concurso de Maringá, deixa eu só relembrar aqui, ó, tem aqui nas minhas anotações, tá? Que eu vi ele esses dias. Só preciso lembrar quando que é a prova dele. Ai, não está anotado onde deveria estar, gente. Se vocês lembrarem quando é a prova de Maringá, eu não tenho um curso específico para o concurso de Maringá, tá? Não vai ter mentoria específica para esse concurso, mas estudando pela mentoria, você consegue se preparar, porque a gente vai abrir uma mentoria geral para concursos. Eu só tenho que conferir quando é a prova. Eu acho que vocês escreveram lá embaixo, mas se eu olhar lá embaixo e voltar agora, vai dar problema aqui para mim, para eu achar o chat, tá? De qualquer forma, Camila, se você também quiser, tá bom? No Estratégia Concursos tem o específico. No Estratégia, eu não sou a única professora, então tem outros professores que dão aula, eu dou alguns conteúdos, tá bom? Mas só para você saber. Bem, o Ebert perguntou, concurso de Recife são quantas vagas? Recife é o seguinte, gente, tem o cargo para fisioterapeuta 30 horas e o cargo para fisioterapeuta 20 horas. No cargo de fisioterapeuta, 20 horas, são 3 vagas, tá? Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Isso, fisioterapeuta, 20 horas, são 3 vagas, mais 150 cadastro reserva. E 30 horas são 5 vagas, mais 50 cadastro reserva. O que quer dizer isso, tá? Essas 3 vagas são vagas que vão chamar imediato. Então, assim que homologar o resultado do concurso, já chama. O cadastro reserva, gente, ele pode ser chamado enquanto o concurso tiver validade. Então, de Recife, por exemplo, está acontecendo agora, normalmente a validade são 2 anos, prorrogáveis por mais 2.
Isso quer dizer o quê? Não vai ter outro concurso para Recife nos próximos 4 anos, tá? Eu não me lembro aí direitinho se são 2 mais 2, isso é o mais comum, mas no concurso da EBSER, por exemplo, foi 1 mais 1, né? Mas só para vocês entenderem a dinâmica. Então, não adianta, gente, quem não fizer o concurso de Recife agora, só daqui 4 anos, provavelmente, pelo menos vai ter concurso, tá? Então, só para a gente ter ideia. Ah, professora, eu não passei nas 3 vagas, eu fiquei em 10º, eu fiquei em 20º, eu fiquei em 129. Durante esses 4 anos de vigência do concurso, você pode ser chamado, tá? Então, isso é cadastro reserva. Você está lá classificado e se o órgão, né, precisar de você, ele vai te chamar, tá bom? Então, quando me perguntam, né, vale a pena fazer esse tipo de concurso? Vale, pessoal. Vale porque vai demorar para sair uma nova prova. Pode ser uma oportunidade que, de repente, você não consiga ficar ali nos primeiros, mas que você consegue depois, com o tempo, ser chamado. Eu sempre lembro aqui no concurso do CESDF, né, aqui em Brasília, o de 2014, não, o anterior, chamou 500 e candidatos, tá? Aprovados, classificados. Então, as pessoas, mesmo que não estavam na vaga, elas ficaram classificadas, elas foram chamadas, né? No caso de Recife, os 150 para 20 horas, ou os 50 para 30 horas, né, que esse é o cadastro reserva, podem ser chamados ao longo desse tempo, tá? Previsão para o concurso da FMS de Teresina, Piauí. Não, não tenho notícia. O que sai amanhã, pessoal, não sei se tem alguém aí de Fortaleza, amanhã sai SMS Fortaleza, tá? Então, ó, pessoal de Fortaleza aí, amanhã sai. Essa semana saiu o de Palmas, que a gente estava esperando, de Recife, o de Maringá, que nem estava no radar, o de Fortaleza sai amanhã. Além do SES de Mato Grosso, né, que saiu esses dias, e também está previsto para a próxima semana ou para outra a SES de Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, para vocês irem acompanhando, eu vou sempre atualizando lá no Instagram também. Sempre vai acompanhando lá no Instagram, gente, minha página, os destaques que vocês vão sabendo das novidades, tá? Deixa eu continuar aqui. Concurso para a Prefeitura de Recife já tem, já tem, tá? Já saiu. Como é a banca IBAD? Eu comecei a estudar a banca IBAD agora, tá? Como vocês viram ali que eu mostrei lá na minha pesquisa do TEC, né? Eu já separei os assuntos que mais caem, tudo mais. Eu não estou achando uma banca muito complicada, mas eu prefiro responder um pouco mais de questões, porque toda vez que aparece concurso, gente, eu respondo um certo número de questões para eu poder passar para vocês aí a característica da banca, tá bom? Então, para vocês entenderem aí qual é a dinâmica, tá bom? Bem, pessoal, que pena que algumas pessoas não conseguiram ouvir, né? Tem que, no Zoom, tem que clicar lá para poder ouvir. Sinto muito. Prova de SMS Recife é 10 de março, 17 de março para nível superior, tá? SMS Recife, tá bom? A minha dúvida é a seguinte: o Ebert perguntou, como são muitos assuntos nesses concursos, o quanto de tempo estudar para cada assunto? Gente, o tanto de tempo que estuda para cada assunto é muito particular de cada pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou fisioterapeuta. No meu segundo semestre de faculdade, eu decidi que eu ia para a área de neuro. Eu estudo neuro desde o segundo semestre, eu fiz residência em neuro. Eu trabalho a minha vida inteira como professora, faz 20 anos que eu sou professora. Agora, em 2024, opa, dia 2 de fevereiro, faz 20 anos que eu sou professora universitária. Eu dou aula de neuro, então, assim, neuro é um assunto para mim que eu não preciso de tanto tempo. Agora, se tem um assunto que é mais difícil, então vamos supor assim, ai, sei lá, cardio, para mim é muito difícil. Para cardio eu vou precisar de mais tempo. Então, o tempo de estudo, gente, vai depender da sua base, da sua característica, daquilo que você já domina mais, o que você não domina. Então, eu não posso falar aqui para vocês, seria leviano eu falar para Virna. Virna, você tem que estudar 2 horas de neuro na semana, 2 horas de cardio, 2 horas de ortopedia, e às vezes a Virna é especialista em cardio. E ela domina muito esse assunto, ela não precisa dessas 2 horas. Ela precisa dar uma olhada nos conteúdos que mais caem em prova de concurso, na área de cardio, focar naquilo e responder questões. Já, se ela tem dificuldade em neuro, neuro vai ser um ponto ali
que ela vai ter que dedicar mais horas de estudo, tá? Então, não existe uma fórmula mágica, gente. Se vocês encontrarem um professor, um cursinho, uma proposta que fala para vocês que tem uma fórmula mágica, cai fora, porque não tem, é particular, é individual, depende de cada um, depende da base, depende daquilo que você domina ou não. Tem pessoas aqui que vão dominar muito bem, por exemplo, ação muscular, inervação, e tem pessoas que vão ter dificuldade. Pô, se eu tenho dificuldade em ação muscular e inervação, eu vou gastar muito mais tempo estudando isso do que uma pessoa que não tem dificuldade nesse tema. Às vezes o aluno foi monitor de anatomia durante a faculdade, né? Domina tudo ali da parte anatômica, dos músculos, dos ossos, das articulações, então essa pessoa vai dedicar menos tempo. Não, eu sou especialista em fisioterapia intensiva, então o seu tempo no estudo de terapia intensiva vai ser o quê? Você olhar, né, o que a gente passa para vocês, que são os pontos que mais caem, e responder questões e verificar, poxa, esse assunto aqui, por exemplo, eu estou desatualizado, deixa eu me atualizar, tá? Então, é uma coisa que eu falo para vocês de coração, gente, não tem fórmula mágica, tá? A fórmula cabe para cada um, cabe para cada bolso, cabe para cada realidade, cabe para a sua rotina. Se você é pai, se você é mãe, se você trabalha 12 horas por dia, 6 horas por dia, essa é a sua realidade, você tem que trabalhar com ela. Então, eu não posso chegar aqui e só falar para vocês, estude tantas horas, estude tanto tempo, estude mais isso ou mais aquilo, porque vai da sua facilidade também. Então, o que que a gente faz? Resumindo, a gente casa as duas coisas. A gente casa aquilo que a gente tem de mais forte, tá? Com aquilo que cai mais nas provas. E a gente analisa, poxa, eu tenho minha fragilidade, então. Minha fragilidade é o TI neonatal, por exemplo. Então, eu vou pegar a minha fragilidade e eu vou debruçar, eu vou, né, me deitar sobre aquele assunto e eu vou dedicar muito mais tempo para a UTI neonatal do que eu dedicaria para neuro. Estou falando aqui um exemplo, tá? Mas que vai de acordo com a realidade de vocês. É por isso, gente, que a gente tem que analisar. Daí você fala assim, professora, eu tive uma formação universitária que não foi a melhor possível, ou se não, eu me formei há muito tempo, estou muito desatualizado. Bem, vem com a gente, tá? Vem com a gente, pega e-book por e-book, assunto por assunto, estuda o assunto todo, vai tentando relembrar. Se precisar começar do zero, gente, tem alguns alunos que falam para mim, é como se eu estivesse fazendo na sua mentoria uma nova graduação. Vem fazer a nova graduação. Só que daí a gente precisa de mais tempo para isso, tá joia? E o tempo vai de acordo com a sua dificuldade. Agora sim, pessoal, a gente tem que ser ativo, tá? Claro que eu tento passar para vocês, né, aqui no YouTube, né, quem conhece meu canal no YouTube, nas minhas aulas, eu tento passar o máximo de informação possível, mas se algum assunto é aquele assunto, sabe aquele assunto que te dói, né? Você fala assim, ai, eu não gosto disso, eu não entendo isso. Tem que ir atrás, gente, tem que ler mais, tem que procurar outras aulas, tem que procurar outro vídeo, tem que explorar mais conteúdo, tem que perguntar. Então, pergunta para o professor, pergunta para o colega, pede para alguém te explicar, porque isso é importante. Se simplesmente você for passivo também, ligar o vídeo, né? Ficar assistindo o vídeo, mas com a cabeça voando em outro lugar, não vai dar certo. Então, eu sou muito sincera em relação a isso, tá, gente? Eu não venho com uma fórmula mágica. Eu venho chamar vocês aqui para estudar. Vamos estudar? Vamos nos preparar? Vamos nos dedicar? Vamos mudar de vida, né? Se você tem essa vontade, vem com a gente, tá joia? Mas não tem realmente o pode pirim-pim-pim, né? Bem que poderia ter, gostaria, mas é como tudo na vida, né, pessoal? Eu acredito aqui que muitos como eu não teve uma vida fácil aí ao longo da sua história, né? A gente constrói o nosso caminho, foi muita luta. E eu acredito que muitos de vocês aqui tenham muita luta aí para contar, né? Muita história, eu vejo isso diariamente no meu Instagram, tá, pessoal? E aí eu falo, é muita luta mesmo, é muita ralação, tá bom? Bem, o Ebert perguntou, em um mesmo dia, a gente precisa estudar português e conhecimento específico, ou um em cada dia? Pessoal, depende da data da prova. Então, tudo depende da data da prova.
Se você tiver, por exemplo, no concurso de Recife, né, que eu falei hoje, que o edital saiu essa semana, a prova é 17/3, provavelmente você vai ter que estudar tudo todo dia. Aí você divide, tanto tempo de um, do outro, depende da dificuldade do assunto, né? Agora, se você está se preparando a longo prazo, aí você não precisa estudar tudo no mesmo dia, tá? Então, vai depender da data da prova, eu sempre falo isso. Quanto antes a gente começa a se preparar, melhor a gente chega lá na frente. Professora, eu não tive condições de me preparar antes. Não desista por conta disso, isso não é um empecilho. Só vai ser mais puxado, tá? É... A Virna falou, a Virna, falei dela, né? Ela falou aqui, professora, tem uma filha de 1 ano, trabalho um turno, estou tendo dificuldade de encaixar a rotina de estudo por conta de cuidar da casa e da filha. Queria uma sugestão. Virna, cria um compromisso. Então, assim, gente, eu sei dessas dificuldades. Por exemplo, quando eu fiz o doutorado, tá? Porque, assim, vocês sabem que a minha área é a docência, é o que eu preciso. Eu tinha acabado de entrar no Exército, isso foi em 2014. Eu passei no concurso do Exército, eu entrei no Exército, eu estava no curso de formação do Exército, apareceu a oportunidade do doutorado. Eu pedi licença um dia lá do curso de formação, negócio até que é chato, né? Você acabou de entrar no curso de formação, consegui a licença, fui lá fazer a prova de doutorado. Passei no doutorado. E, ao mesmo tempo, gente, eu dava aula na faculdade, eu dava aula no Uniceub, ainda aqui em Brasília. Então, eu estava fazendo o curso de formação no Exército, dando aula na faculdade, fazendo doutorado, e a Naomi, a minha filha mais nova, tinha 1 ano. Exatamente isso. Eu lembro que no curso de formação ainda tinha o peito cheio de leite. Que a mulher entende isso, né? Pessoal, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita, sabe? Eu sei que é difícil. Parcela, Virna, parcela suas atividades, sabe? Estuda na hora do soninho, estuda na hora que dá tempo, mas não deixa de estudar. Aqui, muitas vezes, eu tô lavando louça e assistindo uma videoaula, tá? Eu tô fazendo comida e preparando aula. A gente vai fazendo assim. Claro que o ideal, o mundo ideal, gente, você acordaria cedo, você vai para academia, faz atividade, volta, toma o seu banho, senta e estuda várias horas. A comida tá pronta lá, né, para você comer, a louça tá lavada, a roupa tá passada. Não é assim que funciona, gente. Vida real, cada um sabe da sua, né? E eu falo aqui a minha também. Vida real é vida real. A gente está aí, tá, para esses desafios. Mas não desistam do estudo. O que eu posso dizer para vocês é isso: não desistam do estudo. Não desistam de procurar algo melhor. Por mais que você tenha que parcelar mais o seu estudo, o seu tempo, o seu conhecimento, né? Mas organiza na planilha, organiza na planilha. Hoje eu vou estudar determinado assunto. E mesmo que seja um pouquinho, estuda, tá? Como eu disse nesses intervalinhos, tá bom? A Laís já falou o seguinte, ó, outra realidade. Sou recém-formada, menos de um mês. Por favor, qual a diferença entre estudar para residência de concurso e de concurso público, tá? Laís, não se preocupe. É o seguinte, a residência é um tipo de concurso público, mas que tem dia e hora para acabar, tá? Então, na residência, eu fiz residência, tá joia? São 2 anos, a maioria delas, e você vai lá e você passa 2 anos estudando e trabalhando naquele serviço público. Você tem uma bolsa, que normalmente é muito boa, tá? A bolsa de residência hoje em dia, em torno de R$ 5.000, e você sai como um especialista naquela área que você fez residência. Só que ele vai acabar. O concurso público, gente, você vai ser concursado para sempre naquele órgão que você está fazendo. Então, não vai ter tempo para acabar. Você vai trabalhar, vai fazer sua carreira dentro do órgão, cada órgão tem uma forma de progressão de carreira e tudo mais, e você então vai se estabelecer. Se alguém perguntar para mim, você se arrepende de ter feito residência? Não, nunca. Foi o que me trouxe até aqui. Se eu sou professora hoje é porque eu fiz residência. Aí se perguntar, você se arrepende de ter feito concurso público? Não, nunca. O Exército, por exemplo, não me arrependo, pessoal. Foi uma etapa muito importante da minha vida.
mas que depois de um tempo eu vi que não cabia mais para aquilo que eu pretendia. Então depende da realidade de cada um. Eu estudaria, faria qualquer um dos 2 novamente, tá. Então se coubesse na minha vida, o que couber na minha vida, eu faria novamente. E a residência, a vantagem é essa questão da pós-graduação, da especialização. Além de você trabalhar pra caramba, né, residência são 60 horas semanais. Eu acredito que aqui na nossa aula, na nossa conversa de hoje, tem alunos que foram residentes, né, e que tem muita coisa aí para compartilhar também. Isso é legal nos nossos grupos, tá, gente? Então, nos nossos grupos de estudo, a gente consegue pegar um ritmo também bem legal, porque um vai ajudando o outro, compartilhando experiências, contando, né, os sucessos e o fracasso da gente. A vida não é feita só de sucesso, a gente tem fracassos também, é assim que vai, tá? É... Aqui o Herbert falou que ontem foi dormir 3 horas. Isso, gente. Vai usando tempo. Tem gente que rende mais de manhã, outros à noite, outros de madrugada, tem filho, tem família, tem casa. Eu sei de tudo isso, gente, eu também vivo essa realidade, tá? Não pensem vocês. Mas é importante, tá joia? A gente ter aquele compromisso com o estudo. Pensa nisso na vida de vocês, tá joia? O Herbert falando que indica, obrigado, tá? A Vanessa perguntou assim, Vanessa, flashcard aqui tem tem vídeo no YouTube sobre mapa mental, fazer perguntas durante o estudo, no final do dia, pós responder. É forma de revisão, né, Vanessa? De fixar o assunto. Qual dos dois são melhores? A Leão perguntou aqui, tá? iPhone e Leão, tá? Por isso que eu tô falando assim, TEC ou Q concursos? Para mim, o TEC e o Q concurso se equivalem na quantidade de questões. Vantagem do TEC, aquela análise estatística que eu disse para vocês, e a maior parte das questões são comentadas. Vantagem do Q concursos, tem mais questões, tá? Então, na minha opinião, olha, se você for assinar uma plataforma de questões, olha qual está mais barato, qual que é mais vantajoso para você. Qualquer uma das duas vai te auxiliar. Professora, não posso assinar. Faça as 15 questões gratuitas e vai no PCI e baixa as provas, tá? Bem, deixa eu ver aqui. Questão sem pé nem cabeça deve ser o IDECão. Gente, IDECão não gosto de jeito nenhum, mas vamos lá, tá? Prova de especialista. é, Prova de especialista ainda não preparo o material, tá, gente? Ainda não cabe na minha rotina, mas quem sabe um dia, torço por vocês. O nosso material ajuda, tá? Mas não é específico para a prova de especialista, tá bom? Como estudar para concursos onde os editais fogem do convencional? Por exemplo, CNU, Fiocruz. Alguma dica? A Lucinez perguntou. Lucinez, vou ser bem sincera, tá? CNU, Fiocruz e Anvisa, procure o curso do Estratégia, tá? Existem os concorrentes, não vou falar dos concorrentes aqui, tá, gente? Porque eu conheço o Estratégia, eu conheço os professores, conheço a estrutura, trabalho lá, né, há 10 anos, então procure o curso de Estratégia. Eu não sou professora nem no CNU, nem na Fiocruz, nem na Anvisa, mas eu recomendo os professores de lá. E não tem jeito, gente. Esses concursos que fogem, realmente procure um curso grande, tá bom? Eu tô falando do estratégia porque, né, é o que eu conheço, é o que eu coloco a minha mão no fogo, sem medo, tá? Eu coloco aqui, ó, pode ir atrás que vale a pena. Mas procure um curso grande para te ajudar. Eu acho muito difícil estudar para esses concursos sem nenhum apoio de um curso específico, tá bom? Para CNU, para Fiocruz e para Anvisa, tá joia? Vai ter mentoria da SES-MT? Não, gente, SES-MT não tem mentoria específica. Mentoria vai ser para concursos em geral, a gente vai lançar amanhã, tá? Gente, abra as vagas hoje. Infelizmente, não sou eu que abro as vagas, é a equipe, tá? O JC, muita gente já está conversando com ele estava por aí, e é ele que manda nessa parte. Então, eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo, tá, gente? Na verdade, nós somos 8 pessoas aqui para conseguir organizar tudo, né? Para vocês terem ideia. Não sou só eu, né, que estou aqui, eu venho aqui para fazer essa parte pedagógica, tá? E aí existe toda uma logística para o lançamento do curso, por isso, se vocês quiserem ficar bravos, fiquem com o Jorge, ele vai me matar depois dessa, mas ele está aí também sempre para apoiar, tá?
Valores também é tudo com ele, tá, gente? Eu acho que amanhã já vai ser falado, mas eu realmente aguardo as instruções, porque essa parte de logística, a parte de lançamento, a parte de suporte, eu tenho toda uma equipe para ajudar, tá bom? Podemos ter esperança com a CESDF? Tamara, eu não estou animada com a CESDF com o governo atual, tá? Só vou falar isso. O nosso governador, ele não parece muito propício a abrir esse concurso. Ele está mais propício a abrir oportunidade para a iniciativa privada, que é a IGSDF, infelizmente, tá? Então, eu estou assim, depois daquele momento inicial que a gente teve ali, logo depois da eleição, né? Assim, durante a eleição, que ele anunciou que teria concurso para saúde e tal, logo depois da eleição, antes dele ser retirado do governo, tal, tinha expectativa, mas depois que ele voltou realmente para o governo, e aí falando aqui, pessoal, peço desculpas, né, especificamente do DF, não tenho tanta esperança assim. Posso estar errada, porque está saindo secretarias para todos os lados, né? Mas a característica que a gente vê não está sendo muito boa, tá bom? A Dayana perguntou, estou descendo, tá, gente? Já chego na pergunta de vocês. Como funciona a mentoria? Pessoal, a gente vai falar bem da mentoria amanhã, mas a gente tem um cronograma de estudo, a gente tem metas semanais para estudar, reuniões periódicas, tá? Para a gente fazer aula ao vivo, para tirar dúvidas, simulados, análises de questões anteriores. Eu também procuro sempre atualizar o material, tá? Então, quem foi aluno da mentoria ano passado, o material não é o mesmo desse ano, como vocês viram ali nas minhas anotações, né? Eu vou anotando o que vem caindo, vou vendo as características da banca e assim por diante, tá? Mas a gente vai falar disso direitinho amanhã. A Mauricéia perguntou, professora, vocês vão divulgar os concursos para a gente? Eu vou fazer o de Maricá. Eu vou sempre divulgando no Instagram, então, pessoal, eu vou sempre passando no Instagram os concursos que saíram. Se vocês olharem lá naquelas primeiras publicações do Instagram, tem marcadinho os concursos. Maricá eu não vi ainda, né, gente? A prova ia acontecer domingo, aí eu vi que teve todo o problema da chuva no Rio. Eu não vi se teve um novo comunicado. Maurício, você viu se teve algum novo comunicado da nova data da prova? Porque a prova de Maricá não aconteceu, tá? Verdão perguntou assim: CNU não tem vaga para físio, né? Pois achei muito confuso aquele edital. Gente, CNU e Anvisa não tem vaga para fisioterapeuta, não tem conteúdo específico de fisioterapeuta. Mas quem é fisioterapeuta, quem tem diploma de nível superior em fisioterapia, pode prestar o concurso para algumas vagas, tá? Então tem que olhar direitinho, é realmente muito confuso o edital. Eu posso fazer em outro momento uma aula explicando para vocês CNU e Anvisa, tá? Daí depois, se a gente tiver quórum para isso, na próxima semana a gente pode falar. Mas de antemão, eu falo isso para vocês, tá? Não tem conteúdo específico de fisioterapeuta. Minha opinião, se você quer fazer, procure o curso do Estratégia Concursos, tá? Depois eu posso passar também lá no Instagram, pode me pedir que eu passo o link para os cursos do Estratégia, mas procura ler o edital. Realmente, assim, muito difícil, até a gente quebrou muito cabeça para entender aquele edital, tá joia? Não entendi quem não achou edital, que edital que é. Recife, Mossoró, chocaram a data das provas. É, alguma novidade sobre PB Paraíba, né, gente? Desculpa que eu sou péssima em sigla de região, tá, gente? De estado, de município. PB, pelo que eu saiba, se for Paraíba, não saiu, tá? Fiocruz tem vaga para Brasília? Não, não sei, Loiana, te dizer com certeza. Eu acho que Fiocruz é só no Rio, né? Rio de Janeiro? Beleza. A residência cobra muito SUS, cobra bastante. O Adriano fala assim, professora, sempre acerta as questões nas resoluções de suas aulas, mas na hora da prova eu erro. Estou tendo muita dificuldade de focar. Então, lógico, você já está fazendo a sua parte, Adriano, você está treinando, né? E aí, pessoal, o que que eu falo sempre? Dificilmente vai cair numa prova de concurso a mesma questão que caiu em outra. Assim, copia e cola. As bancas menores fazem isso, mas as bancas grandes não fazem, tá? Então, o que que você tem que fazer? Toda vez que você responder uma questão de concurso, você tem que analisar
por que que você errou, por que que acertou, por que que a alternativa A, B, C está certa ou está errada, e ir retendo informação, tá? Para chegar na hora da prova e conseguir. Agora sim, gente, realmente algumas provas vieram bem atípicas aí. E uma das provas que eu achei bem atípica foi da própria EBSER para o cargo de fisioterapeuta, né? Eu achei que tinha umas questões ali muito confusas, muito difíceis e fora da característica da IBFC, né? Mas a gente tem que continuar praticando, tá? Aqui a Suzeli acho que comentou sobre a residência. Laís, ok. A Suzeli falou da residência. A Mauricéia falou: trabalho em regime de plantão, estou grávida, com algumas restrições, tempo curto de estudo, bebê chegando, muita correria. Estou com dificuldade de encaixar a rotina para estudo. Sugestão: fiz concurso, vou ver Maricá agora. Tive graduação bem ruim. Mauricéia, foi o que eu comentei ali, acho que foi com a Virna, né? Se organiza para colocar pílulas, tá? Então, pensa que o pouco que você estudou é melhor do que não ter estudado nada. Então, se você consegue pegar, por exemplo, no material, o material tem vários capítulos, né? Que nem livro. E você consegue estudar um conteúdo, ótimo. Se você consegue dois, ótimo. Se consegue todos, melhor ainda, mas é melhor do que o que você não fazer nada, tá? Então, se a gente fica parado, se a gente não faz nada, não começa de algum lugar, e assim, gente, eu sei que às vezes é desesperador. Às vezes eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa, que eu falo assim, meu Deus, por onde eu vou começar? É daí que eu paro, tá? Falo assim, não, vamos começar organizando. Então, anoto lá, tenho que fazer isso, 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 isso e isso. E vou, gente, um por um, porque às vezes a gente tem um volume tão grande de coisa para fazer que a nossa cabeça já desanima, já desliga, né? A chave, você fala assim, não, já vou desligar, não vou nem tentar. Então, não façam isso, tá? Vai um por um, vai de pouquinho, assiste uma aula, assiste um vídeo, vai assistindo vídeo e lavando louça e assim por diante, de pouquinho em pouquinho, pessoal. Às vezes a gente consegue fazer aí muito, muito, a gente tem um tempo, mas às vezes a gente não consegue. Ah, chegou aí, final de semana, por exemplo. Ah, tive um tempo maior, ao invés de você assistir uma série, eu sei que isso é chato, gente, ao invés de ir no cinema assistir uma série, vai estudar. Você fala assim, ah, professora, é chato. Mas tem que ser assim, gente, faz parte da vida. Agora eu falo para vocês, né? Hoje em dia eu acho que está mais difícil porque a gente tem muita ocupação com coisas que não deveriam ser ocupação. A gente tem ocupação com rede social, a gente tem ocupação com Netflix, a gente tem ocupação com BBB, com televisão, com tudo isso. E eu não estou falando por mal, eu também vejo, tá, pessoal? Mas eu estou falando assim, antigamente a gente não tinha tanta distração, na verdade, né? Não é ocupação, é distração. E hoje em dia a gente tem. Então, a gente tem que tentar ao máximo, tá? Mesmo com as dificuldades, e eu não estou falando aqui, Maurícia e Vina, que vocês não tenham ocupações, tá? Não é isso. Mas é tentar trabalhar um pouquinho de cada vez, que aí a gente consegue, tá? Seguindo por dia, tá? É, o Ebert perguntou se eu também sou concursada da Rede Sara. Então, rapidamente, pessoal, só para tirar a curiosidade, eu fiz o concurso do Sara em 2002, quando eu me formei, tá? Eu me formei no final de 2001, aí eu fiz o concurso do Sara em 2002, e eu fiz o concurso da residência, né, 2002 também. E eu passei nos dois. E na época foi uma decisão muito difícil, mas eu decidi ficar na residência, ao invés de ir para o Sara. Eu tenho amigos de faculdade que passaram comigo no SARA e que estão no SARA até hoje, e tenho amigos que fizeram a residência também, que estão muito bem, ou outros que nem tanto, mas eu optei pela residência, tá? Então, eu passei no concurso do SARA de 2002, mas eu não assumi, porque eu preferi assumir a residência. Eu já sabia que eu queria ser professora, na verdade, tá, gente? Daí eu acabei direcionando a minha carreira toda para isso. E eu já sabia que eu queria ser professora antes de terminar a faculdade, tá? Então, uma decisão aí, né, que eu tomei há muito tempo, tá bom?
Maricá remarcou para 3/3, que bom, não estava sabendo, vou até anotar aqui. Vamos continuar estudando, gente. Então, Maricá, ó, a gente ganhou um tempinho a mais, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, me falem, tá bom? A internet está ruim. Aqui a gente já falou um pouquinho como funciona a mentoria. Vai ter mentoria para o TRF da primeira região. Gente, concurso de tribunal, eu também sempre recomendo estratégia. Por quê? Concurso de tribunal tem muito aquela parte de direito, direito administrativo e tal, e os professores são muito bons, tá? Então, de conteúdo específico de fisioterapia, a mentoria que a gente faz vai te atender. Mas para as outras matérias eu sugiro, tá bom? JC abre o bônus, JC, você está aí, estão falando de você, tá? A prova da PM Rio Grande do Norte foi atípica, só caiu sob histologia e célula, farmácia, proteção e cancelaram. Fisioterapia, enfermagem e odonto ficaram caladas e teve vaga que nem foi preenchida. Pois é, Adriano, isso acontece, né? A gente se prepara ao máximo, tá, gente? A gente se prepara com o melhor que a gente tem, mas às vezes acontece algo atípico e aí a gente tem que se manifestar, tá? Bem, gente, é isso. Que bom que vocês gostaram. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida que vocês tenham? A gente está finalizando por aqui. Estou só respondendo as dúvidas. Falei para vocês, né, que iria responder o máximo possível, apresentar. E vou reforçar só o convite, tá? Então, amanhã, às 20h30, vai ser o lançamento oficial da mentoria. Todo mundo que estiver aí com força de vontade, vamos lá, vamos estudar, vamos com força, que a gente vai trabalhando e a gente vai conseguir vencer. Então, por menor que seja o tempo, tá, gente? Por menor que seja a dose que você tenha que fazer, vamos lá, não desanimem do estudo, tá? Não desanimem de seguir a carreira de vocês, o sonho de melhorar de vida, né? De procurar aí as suas atividades, tá bom? E aí, se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram que eu comente na live amanhã, escrevam aqui agora no chat, ou se não, mandem para mim, tá joia? Lá no Instagram. Deixa eu ver só aqui se tem mais aqui, mais alguma coisa. Eu acho que era isso, gente. Eu estou aqui hoje, mas, né, agradecendo também vocês por estarem no grupo. Fiquem no grupo com a gente. Então, independente de você fazer a mentoria ou não, a gente sempre vai estar colocando material lá, dando dica, falando para vocês quando tem aula, porque às vezes vocês não sabem, né, que tem aula ao vivo e tal. Então, eu sempre peço para postar lá que vai ter aula ao vivo. Às vezes é uma oportunidade que você tem naquele momento de assistir uma aula. E eu agradeço muito a confiança, o carinho de vocês, tá? Beijo grande. Não vou conseguir abrir aqui o microfone agora, tá, gente? Mas se tiverem dúvidas, estou por aqui. Amanhã a gente continua. E precisando de qualquer coisa, manda lá no Instagram. Eu tento responder o máximo possível que eu consigo, tá bom? Beijo grande para vocês. Boa noite, né? Bom descanso. E espero ter inspirado vocês um pouquinho, né? Então, durmam aí, pensam, reflitam sobre a importância aí da gente continuar, tá bom? Gente, até então é isso. A gente se vê amanhã, 8h30 no Instagram. Ó, amanhã tem material gratuito, sorteio e bônus, tá? Só que tem que estar ao vivo. Então, se programa aí para estar ao vivo lá comigo, tá bom? É isso aí, pessoal. Beijo grande e eu vou encerrar por aqui, tá? Até mais.